Salve família colorada! Chegamos nesse sabadão trazendo as últimas notícias do Inter. Hoje iremos repercutir uma informação trazida pelo Lucas Dias sobre o mercado da bola no Colorado. O Thiago Maia, ele interessa ao Santos, que voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro, que foi o clube que revelou para o futebol nacional e internacional o Thiago Maia. Afinal, do Santos ele joga numa seleção olímpica, ganha ouro olímpico no Brasil em 2016, vai para o Lille da França, depois volta para o Brasil e joga no Flamengo. E o Santos quer o retorno do Thiago Maia e o Inter não se opõe. E os clubes estão conversando, isso a gente sabe. Agora, tem um ponto importante. O Santos e o Inter procuraram o Flamengo para ouvir do clube carioca se ele iria se opor caso eles fechassem a negociação e o Inter repassasse os valores que teria a pagar para o Flamengo pelo Thiago Maia, os 4 milhões de euros, 25 milhões de reais, esses valores fossem assumidos integralmente pelo Santos. E o Flamengo disse que não se importaria, mas gostaria de garantias para que não acontecesse como foi com o Inter e se acertasse um contrato com o Thiago Maia e o Flamengo não fosse pago. Para que a gente entenda, tá? O Inter deve 25 milhões de reais, 4 milhões de euros, em 10 parcelas, tá? 10 parcelas de 400 mil euros, 2 milhões e meio de reais cada parcela, e o Inter ainda não pagou. Só que aí tem outro ponto, outros dois pontos. Primeiro, o Flamengo não se opõe, tem que acertar só com o Flamengo que o pagamento seria feito pelo Santos e não pelo Inter, já que ele iria para o Santos. Outro ponto, tá? O Thiago Maia não está respondendo à direção do Santos e nem à direção do Inter sobre isso. Deixa claro que ele está numa certa dúvida se ele quer sair do Inter ou não. O terceiro ponto é: o Inter não quer só que o Santos assuma a grana. O Inter gostaria de receber uma espécie de taxa de vitrine, que é natural quando o jogador às vezes é emprestado. Robert Renan, vou dar esse exemplo, que é quem veio na minha cabeça. Ele foi emprestado para o Inter pelo Zenit da Rússia, foi vendido, a grana foi para o Zenit, mas o Inter ganhou uma taxa de vitrine porque ele se valorizou jogando aqui e fez com que outro clube quisesse ele. É basicamente isso que agora os clubes estão conversando. Entre Inter e Santos há uma possibilidade, mas agora depende exclusivamente do Thiago Maia esse negócio acontecer. O que não depende agora do jogador, e sim dos clubes, e deve acontecer, é talvez o primeiro reforço do Inter para a próxima temporada, que é o Nicolás Rodrigues, jogador colombiano, jovem promessa do Fortaleza Safe do futebol colombiano. O Inter fez uma primeira oferta que foi recusada pelo clube colombiano pela joia de 20 anos. E o Lucas Colar, do Voz do Gigante, trouxe uma informação que ele conversou com Carlos Barato, que é o presidente do Fortaleza Safe, que confirmou a recusa da proposta do Inter e o pedido de 2 milhões de dólares, 12 milhões e meio de reais, para vender o Nicolás Rodrigues ao Internacional. E que a resposta que o presidente do Fortaleza Safe da Colômbia, o Carlos Barato, recebeu do Internacional é de que o Inter ficou de enviar uma nova proposta ainda essa semana para fichar o jogador. A ideia do Inter, sim, é contratar este garoto do Fortaleza Safe, o Nicolás Rodrigues. O Inter vai enviar uma nova oferta. Não sabemos ainda se o Inter vai chegar nesses 2 milhões de dólares que o clube colombiano está pedindo, mas provavelmente num valor próximo, por 70% dele. E o Inter quer fechar a contratação deste garoto, trazer ele, possivelmente ainda para o profissional, não para jogar no sub-20, por mais que ele ainda tenha idade, para jogar já no profissional, ganhando espaço, tendo oportunidades, é um meia de velocidade, controle de jogo, não é aquele camisa 10 clássico como o Alan Patrick, é de mais mobilidade, pode cair pelas beiradas como um segundo atacante, e o Inter quer bastante essa contratação e vai enviar essa nova proposta, tá? Acho que o Thiago Maia ainda tem muito a entregar no Inter, embora tenha cometido alguns erros, mas devemos dar um desconto por tudo de ruim que ele viveu no último ano. Sobre o Nicolás, tomara que o Inter consiga fechar, pois se trata de uma grande promessa do futebol sul-americano.